Lene Calazans, todas as quintas-feiras, às 17 e 18 horas, na Rádio Cidade FM 106,3. Existe um lugar que não os homens, mas Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo que os sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Olá, meus amigos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, todos que nos acompanham neste momento na nossa live. É com muita alegria mais uma vez que eu estou aqui no programa Não Desista dos Seus Sonhos e agradeço pela participação. Quem está nos ouvindo pela live, pelo Face, pelo rádio, continue conosco, que o assunto de hoje é um assunto polêmico, no entanto é um assunto que se faz necessário. E eu gostaria que nesse momento, onde vocês estivessem, que nós possamos fechar os nossos olhos, que nós possamos ficar em oração, que vocês peçam neste momento para que o Espírito Santo de Deus tire toda inquietação do coração de vocês, toda preocupação, e juntos eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, onde vocês estiverem. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, Paizinho amado, na Tua presença, Senhor, eu Te louvo, ó Pai, pela oportunidade de falar do Teu amor para as pessoas, ó Pai. Na Tua presença, Senhor, eu Te louvo, Pai, pela oportunidade desse programa que o Senhor confiou a mim, Paizinho querido. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que nós possamos ter uma vida de intimidade e comunhão contigo, Senhor. Obrigada por tudo, Paizinho. Que o Senhor possa tocar no coração daquelas pessoas que precisam ouvir a mensagem de hoje, ó Pai. O Senhor conhece cada coração. Que o Senhor possa ir de encontro com cada necessidade, Paizinho querido. Que o Senhor possa adentrar cada lar e derramar da Tua paz, que excede todo entendimento humano, Senhor Jesus. Tirar toda angústia, toda inquietação do coração, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar de nós, que somos os Seus filhinhos, Pai. Desde já eu peço a Tua sabedoria, o Teu entendimento na minha vida, na vida da doutora Graziela, que é psiquiatra, que hoje vai estar aqui falando conosco sobre suicídio, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo unja os nossos lábios, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar unção, e que tudo que nós falarmos aqui, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amigos, muito obrigada pela participação. Eu quero agradecer a Miriam Ateliê de Unhas, que é a nossa patrocinadora. A Miriam, ela é manicure, pedicure e também trabalha com alongamento de unhas em gel. Muito obrigada por esse momento que você nos patrocina, Miriam. Também quero agradecer hoje a Daniela Ondei, fisioterapeuta da Fisioclean, que nos presenteou com uma drenagem linfática. Então, para quem nos acompanhar pela live, para quem compartilhar e comentar, vai estar participando no final do programa do sorteio de uma drenagem linfática, que tem vários benefícios. E hoje nós vamos falar sobre suicídio. Eu confesso para vocês, meus amados, que a hora que eu comecei a ler sobre esse assunto, a estudar esse assunto, por ser da área da saúde, por ser, graças a Deus, uma mulher cristã, eu fiquei muito assustada. E eu quero desde já agradecer pela participação, tá? Doutora Graziela Chaves, ela é médica, psiquiatra. Grazi, eu sei do seu tempo como médica e agradeço de coração
por você ter aceitado o convite, tá bom? Imagina. Que Deus possa te usar de uma forma extraordinária nesse programa hoje. Amém. E eu convido vocês a fazerem perguntas pela doutora Graziella, a aproveitar esse tempo que passa tão rápido aqui. Eu fiquei muito assustada porque eu fiz uma pesquisa e eu pude fazer um levantamento que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que no mundo ocorre um suicídio a cada 40 segundos. E no Brasil, 32 pessoas tiram a própria vida por dia. A cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. E 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Isso nós vamos estar comentando durante a live. E que os meninos, os homens, eles se matam mais que as mulheres. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Então, assim, meus queridos, meus amados, são dados, é uma estatística alarmante que nos entristece muito, por isso que eu vi a necessidade da gente falar hoje sobre esse assunto, né? Porque o suicídio é um ato intencional de tirar a própria vida. Agora eu vou passar esse momento para a doutora Graziella e nós vamos estar batendo um papo com ela. Grazi, fique bem à vontade, tá? Que você... eu vou fazer algumas perguntas para você, mas se você quiser também começar falando o que seria o suicídio, você pode ficar à vontade, tá bom? Bom, Milene, você deu dados estatísticos significativos, né? Quando a gente fala em ato intencional de tirar a vida, é uma pessoa que normalmente está em desespero, em angústia, em sofrimento, e a dor é tão grande que ela fica cega para qualquer coisa prática. Ou então, em outros casos, é uma pessoa que está ouvindo vozes de comando, com doenças mais sérias, psicóticas, que mandam ela tirar a vida dela. Então não é tão simples a gente falar em um ato voluntário de tirar a vida. A pessoa vai e comete, né, o suicídio. Mas é muito complicado e delicado a gente julgar como um ato voluntário, dependendo da densidade, né, da gravidade da doença que a pessoa está inserida. É muito complicado julgar, né, doutora? Complicado. Porque a gente, como você falou, a gente nunca sabe se é um ato voluntário ou se foi algo involuntário, se a pessoa não estava em si mesma, né? É. Doutora, e quais, assim, as principais razões que poderiam levar uma pessoa a cometer esse ato contra a própria vida? Pensando em doenças. Pensando em doenças, quando a gente vai falar para a psiquiatria, as doenças mais comuns que levam ao suicídio são as duas depressões, tanto a uni quanto a bipolar, né? São os dois maiores. Mais pertinho. Em segundo, a gente tem os transtornos de personalidade, seguido de esquizofrenia, né? E dependência e uso de múltiplas drogas, a dependência química. Então, são doenças que levam o paciente, né, a tirar a própria vida, são as mais frequentes. Mas depressão unibipolar são as mais comuns. Como você falou sobre o medicamento, no caso você citou como drogas, algum tipo de droga. Mas pensando em medicamento para tratamento mesmo, exemplo, existe algum tipo de medicamento que poderia deixar essa pessoa mais suscetível a ter pensamentos de suicida? Eu não posso falar sobre isso. Por exemplo, um paciente, é muito comum o uso da ingestão de muitos comprimidos para poder tentar suicídio. É lógico que, por exemplo, as anfetaminas, hoje a gente tem os termogênicos muito comuns, esses abusos de substâncias termogênicas de academia, aceleradores do metabolismo, que às vezes levam o paciente à psicose, podendo levar o paciente à morte, né, por suicídio. Mas remédios comuns, por exemplo, remédios psicotrópicos usados para depressão propriamente dita, não. Eles não induzem o paciente à depressão. Certo. E quais seriam, doutora, assim, os principais sintomas das pessoas que têm em mente esse pensamento de um suicida? Dá para você, como médica, no seu consultório, assim, você consegue fazer esse diagnóstico se uma pessoa realmente ela está falando da boca para fora? Porque a gente tem aquele hábito de falar assim, olha, quando a pessoa fala, é porque a pessoa não vai praticar o ato. E a gente tem visto que não é muito por aí. É o primeiro mito que a gente precisa derrubar aqui hoje. Todo mundo que comete suicídio pediu ajuda antes, falou
que iria se matar em algum momento para alguém. Ela procurou ajuda de alguma maneira. Mesmo os psicóticos, quando estão ouvindo vozes, eles verbalizam de alguma maneira para familiares e próximos que ele vai tirar a vida, que ele vai se matar. Então, a gente precisa estar muito atento. Você usou no começo um dado estatístico que os homens se matam mais do que as mulheres. É verdade. Só que as mulheres tentam muito mais do que os homens. A tentativa é maior entre elas. O maior número de tentativas de suicídio é entre mulheres. É que o homem, quando faz, o faz de maneira eficaz. Né? As mulheres normalmente é por intoxicação exógena, então toma muito comprimido, ou às vezes o veneno e dá tempo de socorrer. O homem normalmente é enforcamento, é tiro, né? As coisas são mais precisas. Mas quem tenta mais é a mulher. Sim, e aquele número de casos alarmantes que eu citei aqui no início do programa, doutora, em relação ao número de tentativas ainda é bem maior. A gente não pode nem imaginar, porque assim, às vezes nas unidades de pronto atendimento, né, seja em hospitais ou UPAs públicos, né, pronto-socorros públicos, muitas vezes no atestado de óbito não consta como tentativa de suicídio, conta como intoxicação exógena. Então isso não vai para a estatística nacional, não vai para a estatística mundial. Então os números de tentativa de suicídio são infinitamente maiores do que a gente imagina. Né? Você falou, uma pessoa a cada 40 segundos morre no mundo por suicídio? Sim. Uma pessoa a cada 40 minutos no Brasil? Sim. Os números são realmente grandes. E uma coisa muito, muito importante é que antigamente, há 10 anos atrás, nós médicos, psiquiatras, nossa preocupação era sempre com o homem maior de 65 anos, que tinha uma vida estabilizada, que perdeu algum ente da família, que estava assim, tranquilo, ou sofrendo de depressão. Então, ele era o candidato que mais geraria preocupação, né? Era a pessoa, o perfil de quem iria, do suicida da época. Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a segunda maior causa de morte entre pacientes entre 15 e 29 anos é suicídio, só perde para acidente de trânsito. Então, hoje, na juventude, para a gente que trabalha diretamente com jovens, né, a minha preocupação é sempre com isso. Os jovens de hoje, uma geração fluida, uma geração líquida, uma geração que é conectada, mas desconectada de relacionamentos reais, né? Então, uma geração que apresenta uma zona de risco muito grande. Tanto que houve essa inversão e é uma preocupação real. A questão tá vivendo a era dos desejos, né, doutora? Então, e desejos virtuais. Não é Virtuais, mais pior. eu quero casar, ter uma casa, não é mais isso. Eu quero ser youtuber, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero mergulhar numa banheira de Nutella, enfim. E aí vem as frustrações e muitas vezes eles não têm... Essa Não geração estão não preparados. sabe lidar com a frustração. Tem um limiar muito baixo e os pais precisam ficar atentos. Excesso de internet, excesso de acesso a jogos, né? Lá em casa é uma briga por causa disso. Eu sou a chata também mesmo, né? Eu imagino. Doutora, já que nós estamos falando de filhos, e aquela boneca que saiu? Momo? É complicado. Eu falo assim, como que a gente pode... tudo bem que existe a questão do bloqueio ali, você pode bloquear, mas agora está aparecendo até em propagandas de vídeo de slime. Mas como que a gente pode perceber? No meu caso, eu tenho uma filha de 7 anos e um de 10, que eles viram esse vídeo e eles não querem me contar. Tem alguma atitude que eu possa perceber isso neles, que eles estão vendo algo que não está fazendo bem ou que está levando a ter esse pensamento? A questão a gente sempre vai ver a criança saudável pelos relacionamentos saudáveis que ela mantém, né? Eu também, os meus têm 10 e 11, então o que eu preconizo? Assim, o diálogo mais aberto possível. A Momo aconteceu um tempo atrás, veio como aquela coisa horrorosa, uma maquiagem, né? Mas hoje veio camuflada e essa dark web aí que produz todas essas coisas, né? De juntar, associar a imagem da Momo à automutilação, que levou algumas crianças a tentarem, essas coisas assim. A minha dica, a minha sugestão é que o diálogo seja franco com os nossos filhos. Eles, infelizmente, estão expostos a esse tipo de coisa. Eu não mostrei o vídeo a eles, mas eles já sabiam quando eu fui falar com os meus. E a gente foi muito claro, eu falei assim, ó, presta atenção, é uma boneca, é uma montagem, só que é muito sério a questão de uma criança que não entende nada,
assistir um vídeo desse, se cortar e chegar a morrer por causa disso. Então, nós precisamos estar atentos e sempre abertos. Hoje a gente tem que falar uma linguagem diferente do que os nossos pais falavam com a gente. A gente precisa acessar eles, não expô-los à imagem, eu não gosto. Mas conversar e fazê-los entender que pode conversar, que não é uma coisa proibida, é uma coisa proibida, mas que pode haver diálogo, é importante. Perfeito, doutora. E em relação, como você colocou aí, o alto número de jovens, que é mais preocupante. Nós temos visto que não só os jovens, mas um outro agravante que nos entristece muito é a questão dos líderes religiosos também. Eu lido diretamente com isso, mas eu vejo assim, dentro da igreja é um tabu. Até alguns 8 anos atrás, por exemplo, antes de eu estar aqui numa realidade menos renovada, uma realidade mais tranquila, né? Se falar em depressão ou doença mental era associar o inimigo. Então é tudo diabólico, é tudo opressão espiritual. Eu acho que em qualquer enfermidade, seja ela uma gripe, uma pneumonia, uma dor de garganta, uma depressão, o inimigo ele vai nos tentar de toda maneira, em qualquer momento em que a gente estiver fraco. Mas era um tabu, era um preconceito dentro da igreja. Então, você se assumir ansioso, se assumir com pensamentos obsessivos, num toque, por exemplo, deprimido, com ideação suicida, imagina, jamais procuraria ajuda. Significava uma fraqueza. Nossa, e até falta de fé, tipo assim, está dando o lado do inimigo, você está em pecado, é bem os amigos de Jó ali, né? Então, houve esse aumento. Em 10 anos, o número de pastores e líderes, missionários, né, de grandes denominações que adoeceram e cometeram suicídio aumentou absurdamente. Tanto que hoje é uma mobilização de várias denominações, né, de várias igrejas. Eu participo do movimento Imersão. Estive lá, voltei de lá semana passada, em que a nossa preocupação é alertar, é abrir a cabeça. Falar para pastores e dizer que assim, vocês precisam parar a hora e vocês precisam falar e pedir ajuda. A hora que vocês precisarem, vocês são seres humanos. Às vezes é muita sobrecarga, é muita responsabilidade, né? E a gente sabe, quando nós nos colocamos em prol, a obra, a ajudar e orar pelas outras pessoas, o inimigo se levanta. Então nós sabemos disso. Doutora, e assim, como você falou das dicas que eu perguntei em relação às crianças, esses vídeos no YouTube. Uma outra dúvida minha, que já me perguntaram, como que nós percebemos em casa o comportamento de uma pessoa que ela está pensando em cometer suicídio? Ela se isola? Nem sempre ela vai ter um comportamento depressivo, ela vai se isolar, ela não vai querer conversar. Como que nós vamos perceber? Não, sempre vai ter uma doença associada. A não ser que seja um caso muito passional, né? Uma briga um término de relacionamento, Sim. Uma coisa muito passional. Isso é muito difícil porque dá muito sinal e normalmente é tentativa que não leva a cabo, né? Mas o paciente, antes dele pensar em morrer, ele vai começar a adoecer. Ele vai começar a perder o prazer por coisas que antes eram muito prazerosas para ele. Vai se isolar da família, das coisas que ele costumava fazer. O trabalho não vai ter o mesmo rendimento. Às vezes a paciência não vai ser a mesma. A tendência ao isolamento vai ser uma realidade. E o problema da nossa vida corrida é que a gente às vezes deixa de perceber pequenos sinais que vão mostrando. A gente não vai perceber, a não ser que você precisa perguntar, tá tudo bem? E olhando no olho, querendo saber a resposta. E aí, quando a pessoa... E não ter medo, gente. Quando você tá achando que uma pessoa está deprimida, que ela está mal, não tenha medo de chegar para ela e dizer, você já pensou em morrer? Passou pela sua cabeça tirar a sua vida? Não tenha medo de fazer essa pergunta. Porque quando você fizer essa pergunta, vai das duas uma. Ou ela vai sair correndo e você vai atrás e chama um serviço de urgência, ou ela vai desabar e chorar na sua frente. Ela está necessitando de realmente um colo, um ombro. Porque ela sente aquele vazio interior. É um vazio que não tem explicação. Um dia eu conto meu testemunho, mas eu vim de tentativa de suicídio. Um dia você vai voltar aqui só para dar o seu testemunho. Misericórdia. Mas e hoje é psiquiatra, como que Deus é maravilhoso. Então, foi o Senhor que me fez, porque eu não queria não, mas foi Ele que me fez psiquiatra. Eu já ouvi isso. Você queria ser cirurgião. Eu queria. Vascular ainda por cima.
Doutora, e tratando-se, eu falo assim, é um assunto polêmico, nós temos que ter muito cuidado para falar sobre isso. Mas a gente ouve muito as pessoas julgarem a pessoa que cometeu o ato de suicídio. Então nós temos que levar em consideração que ninguém que tira a própria vida, pode ser, como você disse, que ela fez isso voluntariamente, em sã consciência, mas isso é muito difícil. Um exemplo, está vivendo uma crise financeira, não vê uma saída, ou no caso de um término de um relacionamento, né? A crise financeira acaba sendo uma das causas que leva os homens a pensarem nisso. Quando eles se veem destituídos da sua função de mantenedor, leva homens ao desespero. Tanto que a maior causa de homem no consultório é essa, né? A maior coisa. Senão se não fosse a crise financeira, eles não iriam até lá. Mas eles chegam a você no consultório e eles se abrem mesmo realmente? Acha. Muitas vezes a mulher tem que ir junto, cutucar, porque ele mudou muito. O homem é muito difícil de procurar ajuda. Por isso até que eles são mais eficazes. Na hora de cometer alguma coisa, eles passam muito tempo sofrendo. Né? Então é um alerta. A mulher, a gente é mais suscetível, mais chorona, né? Mas a gente tenta mais. O nosso limiar para frustração é mais baixo. Sim, mais baixo, com certeza. E o que eu ia falar para você, nós temos o hábito de pré-julgar as pessoas que cometem esse ato tão triste. E algo que é muito comum, tanto no meio cristão ou também no não cristão, que muitas pessoas não têm certeza, e eu, quando eu vim falar sobre isso, todo o tema que eu venho falar aqui, eu também peço sabedoria para Deus, eu pesquiso, eu estudo sobre isso, mas assim, em relação que o suicídio, a gente vê muito comum quando a pessoa fala assim, nossa, suicidou, a pessoa fala, nossa, vai para o inferno. Né? Primeira coisa, ele não entrará no reino de Deus. Então, eu sei que a gente tem que ter muita cautela para falar sobre isso, mas é necessário. O que você tem a nos dizer sobre isso? O suicídio, nós sabemos que o suicídio ele é um pecado, porque se a gente for lá no Êxodo e também em outras passagens bíblicas, Êxodo 20 fala que um dos mandamento é uma ordem de Deus, e ele fala, não matarás. Então, não matarás, a gente tem que ver como não matar alguém ou não tirar a nossa própria vida. É um pecado. Mas Deus, ele pode perdoar este pecado, que é o ato de tirar a própria vida? Eu quero a sua visão, que eu sei que você é uma pessoa muito cristã e também é psiquiatra. Então, é a melhor pessoa para nos responder isso. Porque eu li e eu fiquei assim, confesso que eu aprendi muito com essa leitura. Eu preferia que o pastor estivesse aqui, mas eu tenho uma posição muito clara com relação a isso. Eu acho que o preconceito contra a doença mental, né, a própria depressão, os transtornos de ansiedade, imagina um esquizofrênico, né, um bipolar grave, um paciente, né, então isso, para o paciente chegar no consultório psiquiátrico, ele vence um monte de paradigma para ele mesmo, para a família e até para a sociedade. E no meio cristão isso é 1000 vezes pior. Mas eu creio que houve a lei, né, a lei ela existiu para trazer à tona os pecados de Israel, mas Jesus, o amor em pessoa, encarnou, e ele é um Deus de amor. Amém. Uma pessoa que tira a própria vida porque está vivendo uma dor intensa a ponto de cegar, né? Ou doente, mentalmente falando, a ponto de estar ouvindo vozes que o mandam, são vozes de comando, que o paciente perde totalmente a liderança sobre a vida dele, ele não domina a mente dele. São as vozes que são imperativas e determinantes. Eu não creio num Senhor que julgue ou manda para o inferno pessoas adoecidas. Eu também. Eu aprendi muito sobre isso. Porque, na verdade, é um tirar a vida consciente. Ele não está fazendo algo, um pecado. Ele falou, não, Jesus falou que se eu cometer o suicídio, eu perco a salvação. Mas mesmo assim, eu não quero mais viver. Ele faz isso. Então, quando foi acontecer um caso assim, que a pessoa se preparou para isso, para uma situação, de um momento. Por exemplo, como Judas fez. Sim. Foi uma coisa muito clara. Muito claro. Né? Agora, a pessoa doente, sem nenhuma consciência do que está fazendo, o desespero, porque nós mesmos, se nós passarmos por uma dificuldade conosco ou com um filho da gente, naquele momento a gente entra num desespero, se não tiver alguém para nos
nos alertar. Mas esse desespero não nos leva às vezes a gente fica tão angustiado, mas a Isso. gente não pensa em morrer, É. né? A gente pensa em ajudar, apesar da dor ser intensa. Sim. Eu penso assim, que os suicídios conscientes são aquele que a gente chama de suicídio balanço. Ah, minha vida já deu o que tinha que dar. Esse eu não tenho como dizer. E nem vou dizer que o Senhor vai julgar, Isso, também. porque o Senhor é muito mais amoroso do que eu. Mas o suicídio da dor, da depressão bipolar, da depressão unipolar, imagina, é uma pessoa que está totalmente fora. Existe um item psicopatológico que chama consciência do eu. É de quem você é e como você está. Ele está totalmente com a consciência do eu prejudicada. Então como é que ele vai ser julgado por isso? Né? Eu não creio num Deus assim, não creio mesmo. Eu também concordo plenamente com a sua explicação. E até lendo e estudando, eu também aprendi, porque nós temos que ser muito humildes para aprender e para falar quando não sei, eu não sei, eu vou orar, vou pedir sabedoria para Deus, que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfemia contra o Espírito Santo. Então, que nós possamos nos vigiar e nos atentar em relação a isso. E quando eu penso, como a doutora falou, que o amor de Deus é tão grande por nós, né? Eu lembro do versículo de João, capítulo 3, verso 16. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Ele nos ama de uma tal forma que eu gostaria muito, meus queridos, que vocês pudessem sentir esse amor, que vocês pudessem se sentir no colo do nosso Paizinho, do nosso Deus, que é Jesus Cristo. E que vocês pudessem se entregar, porque além de todas essas doenças que a doutora pontuou, que tem aqui, as doenças mentais, nós também sabemos que tem as forças do mal, que é os principados, as potestades, né? Que, como está bem claro na Bíblia, que essa é a nossa maior luta hoje, não é contra o ser humano, mas contra as forças celestiais do mal. E eu me lembro também muito bem de João 10:10, que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E o que é mais importante do que a nossa vida para Deus? Nada é mais importante do que a nossa vida para Deus. Então o inimigo, ele quer realmente, ele quer nos colocar para baixo, ele quer que você, que nós temos pensamentos de opressão, pensamentos que nós não somos nada, que nós não vamos conseguir nada, que nós não vamos fazer falta. Isso é mentira, isso é algo que ele tem colocado na tua cabeça. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de bondade, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus que abre portas onde ninguém pode abrir. E claro também, a gente não pode se esquecer, né, doutora, que ele é um Deus justo, que ele vai julgar segundo as nossas intenções, os nossos pecados, e que ele perdoa, mas ele não nos livra das consequências. E lembrando que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele levou sobre si tudo. Mas a gente está sujeito aqui nesse mundo a toda e qualquer enfermidade. Como uma hipertensão, um diabetes, um câncer. A gente não escolhe. São consequências de um mundo, né? Como qualquer outra doença, inclusive a doença mental. Sim. E infelizmente a realidade do suicídio tem sido até por falta de atenção, de desatenção e até de preconceito, principalmente por nós cristãos. Chama psicofobia a palavra, né? Isso a fobia é tudo que é psi, né? Então se é uma doença que é da mente é frescura, tá exagerando e tudo é assim, né? Só quem vive o sofrimento para entender mesmo, né? Isso. E os pastores adoecerem, líderes, hoje existe uma não é ainda uma doença estabelecida, mas é uma síndrome, que chama síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional. Isso era muito comum em médicos e enfermeiros. Professores e policiais eram os 4 campeões, porque lidam diretamente com situações de risco, estresse. Então a gente considerava o burnout nessas 4, médico, enfermeiro, policial e professor. E hoje a gente entra com o risco do burnout em pastores e líderes. Porque hoje a sociedade, né, as pessoas vão para a igreja colocando tanta expectativa em cima da igreja, em cima do líder, né, e a busca individual, né, o secreto mesmo, você e o Senhor, fica prejudicada. A gente só quer receber. E a gente não sabe que cultuar o Pai é servir, né, é entregar. Verdade, Grazi, e como?
Ô, Grazi, e assim, como você falou que existe 2 tipos de depressão no início do programa. A bipolar. Existe a depressão, que é a depressão simples. Que é a depressão simples, que a gente diz que é a depressão unipolar, né? Uma depressão que pode ter vários graus, né? Vai do leve até o muito grave, com ou sem sintoma psicótico, com ou sem ideação suicida, né? Uma doença grave. Mas existe a depressão bipolar. O transtorno afetivo bipolar é uma psicose grave. A gente fala que é prima, tem uma raiz comum com a esquizofrenia, né? E o paciente passa por fases da vida em que ele pode ter apresentado sintomas depressivos, mas fases em que ele vai apresentar sintomas de mania, que a gente fala. É aquela, sabe aquela pessoa super poderosa que sai gastando tudo, que sai comprando avião, ou tendo uma vida promíscua, sexual, ou usando drogas, pulando de paraquedas, né? Essa pessoa, ela tá hipertímica, ela tá totalmente fora da sua consciência de Deus, tá totalmente fora da eutimia que a gente fala, do humor padrão que nos faz manter, né? E na hipertimia é difícil o paciente tentar se matar, mas na depressão, quando ele sai desse estado de euforia e vem para o quadro depressivo, aí são os momentos em que ele se sente muito mal e tira a sua própria vida, né? Mas é uma psicose grave, com um tratamento bem difícil, um acompanhamento que tem que ser muito sério e contínuo para poder tratar. Doutora, e para você chegar nessa conclusão no teu consultório? Porque eu falo assim, muitas pessoas, a gente percebe que, além do preconceito, tem pessoas que têm, mas não assumem que têm, igual você falou, não aceitam, não procuram uma ajuda médica e nem uma ajuda espiritual, às vezes nem se abrem, principalmente no sexo masculino. Mas assim, quando ele chega no teu consultório, além do medicamento que você vai passar para eles, qual outro tipo de ajuda? Gente, hoje eu falo que o remédio é o secundário, é o coadjuvante. Em alguns casos a gente precisa mesmo para dar uma organizada química, né, bioquímica cerebral. Mas hoje, com a vida que a gente leva, a atividade física regular e a psicoterapia, elas salvam as pessoas da morte, né? Você mantendo uma vida, produzindo endorfina, substância do bem-estar, né? Você mantendo uma qualidade de vida, de alimento, né, saudável, com atividade física, produzindo endorfina e fazendo psicoterapia com uma medicação adequada, o risco de suicídio cai para praticamente níveis muito, muito mais baixos do que o que a gente pode imaginar. Mas a gente precisa de bons psicoterapeutas, né? No caso, a gente que é cristão, a gente às vezes precisa de psicoterapeuta cristão para entender os nossos dramas, os nossos dilemas, que às vezes não entende, né? Mas eu trabalho com pessoas maravilhosas que não são cristãs, mas que nunca interferiram na fé do paciente. Então, é saber a idoneidade do profissional, como em qualquer outra área, mas procurar a psicoterapia com certeza, definitivamente. Doutora, e dentro de casa, por exemplo, qual seria um sintoma? Uma pessoa que ela está sempre murmurando de todas as coisas. Você fala, por exemplo, de uma situação positiva, algo bacana, isso vai acontecer coisa bacana na sua vida se você fizer isso. Ela consegue guardar essa mensagem positiva por um dia, até o outro dia. Depois ela já não acredita. Se falar alguma coisa negativa, aquilo fica na pessoa. Ela não consegue, aí ela acredita naquilo e ela vive mais o negativo do que algo de bom, mesmo ela estando passando por alguns momentos bons. Mas isso tem muito a ver com temperamento e personalidade também, não com doença em si. A Milene falou assim, muitas vezes as pessoas chegam resistentes, né? A gente tem que ir lá colher a história mesmo para tirar. Mas tem gente já é ao contrário, que chega no consultório e já fala, doutora, eu sou bipolar. Eu falo, não, querido, você não é bipolar, porque bipolar é muito grave. Você não é bipolar, não. Não, mas eu acordo de um jeito e vou dormir do outro. Então, você é emocionalmente instável. Você não é bipolar. Calma, vamos dar nome certo às coisas. Então, chega dando diagnóstico, a internet é cheia de diagnóstico, né? A gente já faz teste. Nossa, quanto hiperativo e déficit de atenção tem na face do planeta. Criança não pode nem ser saudável, mas... Não pode ser nem arteira, que ela é hiperativa. Isso é verdade. Nossa, gente, eu sou assim, para sair uma receitinha amarela do meu consultório, você tem que
A avaliação neuropsicológica tem que ser muito bem feita. Bom, doutora. Porque a gente não pode negligenciar, a gente não pode ser vil a ponto de achar que tudo é doença. Às vezes é a gente não sabendo administrar nossas próprias frustrações e vai sair do meu consultório super frustrado, porque vai sair sem remédio, com encaminhamento para psicoterapia. Não consegue se entender sozinho, se frustra demais. Gente, fazer terapia é bom demais. Você se entender, você entender sua cuca, sua alma, como você funciona, como você reage. É bom demais, eu aconselho. Que bom. Eu acho que deve ser que nem eu falo que eu gosto muito de ficar sozinha. Tem gente que não suporta a solidão, né? Eu gosto muito de tirar um horário do dia, ficar sozinha, ler a Bíblia, orar, ficar Mas conversando isso é com Deus. Isso é solitude. Solitude é aquilo que você se isola porque você quer estar com você mesmo, você tá aquele momento do secreto que você vai lá, você, papai, chorar. Isso. Mas a solidão é um sentimento angustiante. Né? A solitude não, ela é prazerosa e traz paz. É porque você está tirando um momento até para se analisar como que eu estou hoje. O que eu posso agradecer? O que eu podia ter sido feito melhor? A gente não faz balanço no final Não do faz, dia. nós não fazemos. A gente não faz mais balanço. Tinha que fazer igual não fecha o comércio, faz o balanço do dia. Por que a gente não faz o balanço do nosso dia emocional? Até do nosso dia produtivo, né? Seria tão mais saudável, mas é essa sociedade que essa sociedade pós-moderna ocupa tanto o nosso tempo que a gente não tem tempo de ter tempo para pensar em si. Nós não conseguimos ter Eu tempo acho que pros hoje a filhos, maior assim. sabedoria nossa é conseguir organizar e ter um tempo saudável, né? Saudável, poder aconselhar as pessoas com palavras sábias. Se não for para edificar, nem fala, né? Porque o que mais tem é a gente dando conselhos destrutivos. Eu penso bem por esse lado. Então, se for pra gente aconselhar alguém, peça sabedoria para Deus, fale algo que vai edificar a vida da pessoa e não aquelas ideias que falam assim, mas é assim mesmo. Não compensa ser bom, não compensa ser honesto. Semana passada eu vi uma frase dessa. Eu saí repreendendo. Eu falei, Senhor, eu repreendo no teu santo nome. Eu já ouvi muito isso. Você é muito bobo. Porque Deus conhece o nosso coração. E é Ele que vai nos recompensar. E a gente tem que viver de uma maneira para agradar a Deus. Às vezes o mundo não te valoriza, mas Deus, Ele conhece o teu coração, Ele esquadrinha o teu coração, Ele conhece o teu pensamento. E quando a gente faz algo, como a gente está fazendo aqui na programação do rádio, eu sei que depois a live fica no Facebook. Então agora tem 7 pessoas nos acompanhando, 8. Então a gente sabe assim que é tudo para edificar a vida do próximo, né, doutora Grazi? E quando a gente está do lado de pessoas que são cristãs, a gente sente essa paz, que é só o Espírito Santo de Deus que pode emanar no nosso coração, esse momento gostoso. Então é muito bom. Eu falo assim, a pessoa que ela está depressiva, que ela tem esses pensamentos destrutivos, procura se aconselhar com alguém que realmente você possa confiar, com alguém que tenha um embasamento na palavra de Deus, não falando só de religião, mas uma pessoa que seja cheia do amor de Deus, que estude a Bíblia. Não busque conselhos com qualquer pessoa, porque tem pessoas que cada que a gente vai perguntar alguma coisa, consegue deixar a gente pior, não é, doutora? E a minha preocupação hoje é a questão da gente estar, porque às vezes a gente está até disposto a fazer algo, mas precisa estar disponível, né? Meus filhos, eles mexem muito comigo, Daniel morre de vergonha, da gente sair andando na rua e sorrir para as pessoas. É um hábito que eu tenho, né? Você sai sorrindo para as pessoas e às vezes olha a pessoa firma. Quantas vezes o Senhor direciona, né? De você perguntar, de você parar, olhar no olho das pessoas. Não interessa você estar no meio da rua e entender, porque às vezes uma oração que você faz ali, você consegue ajudar. Numa conversa, prestar realmente atenção no que a pessoa está querendo dizer. Às vezes um bom dia gostoso, uma boa tarde, Deus te abençoe, a pessoa ela já se sente assim, bem amada. Né? Ela fala, como que esse bom dia seu, esse abraço, eu estava precisando muito disso hoje. Então são pequenas coisas que fazem a diferença, né? Gente, eles falam bom dia, a pessoa não responde, fica sério. Eu tenho uma brincando. Você tá bravo hoje? Mas já falo, você tá bravo? Bom dia. Aí a pessoa se solta. Tem pessoas que, às vezes, a pessoa é tímida, né? Ela é muito... A pessoa fala, nossa, que pessoa chata. A gente nem olha pra gente. Não é, a pessoa não consegue. Se você dá a oportunidade para essa pessoa,
ela já começa o dia diferente. E é isso que a gente falou de temperamento e personalidade. Nem nós não somos todos iguais. Não tem como. Né? Cada um tem seu jeitinho. E eu vi aqui, doutora, o Centro de Valorização da Vida. Então, até na faculdade, os alunos estavam me falando que no banheiro da faculdade, o pessoal, os alunos da psicologia, eles fizeram também, eles colocaram o contato. Do CVV, e estão deixando bilhetinhos agora nos murais da faculdade. Eu achei uma iniciativa fantástica da psicologia. Quando eu fui dar, todo setembro amarelo, né, pedem pra gente dar um monte de palestra. E toda vez que eu vou agora, né, porque há 3 anos não era assim, você pesquisava, você colocava no Google, I want to die, né, I want to kill myself, em inglês. Você tinha mais de 7 milhões de receitas de bolo de como morrer, aparecia um monte de link de mortes lentas, mortes que não causavam sofrimento. Então, e em português, eu quero me matar, apareceu mais de 2 milhões de coisas. Hoje, a primeira coisa que aparece é o número do CVV. Se você digitar eu quero morrer, vai estar lá CVV, vai estar procure ajuda, liga pra gente, vai ter alguém querendo disposto a te ouvir. Então, essa disposição dos sites de pesquisas, né? Não, os voluntários são fantásticos, mas dos sites de pesquisa, de colocar isso, porque há 3 anos isso não existia. Mas esse tipo de coisa, o Google ou as leis não tem como proibir? As leis da internet são muito complicadas. Os vídeos por exemplo, de absurdo, automutilação, né? O que você assiste, se você colocar vídeos de automutilação na internet, você vai achar um monte de menores de idade se mutilando no Google, né, na internet, e estão lá. Hoje a gente não tem leis que determinam. A internet é terra de ninguém. É terra de ninguém. Ali todo mundo acha que pode falar tudo, que ela falou a palavra certa, é terra de ninguém, infelizmente. Infelizmente, porque é um absurdo. É uma ferramenta útil, mas muito perigosa. Muito perigoso. Muito. Eu queria restringir, levar meus filhos lá pro meio do mato. Para ser criado lá. Eu achei muito interessante esse Centro de Valorização da Vida, o CVV, porque ele tem 2.000 voluntários atuando na prevenção do suicídio, o número é 188, é simples, fácil de gravar, 188, e a hora que você ligar, vai ter um voluntário para te orientar, se você tiver uma depressão ou um pensamento suicida, você vai estar conversando com alguém para orientar. Em cidades, por exemplo, como São Francisco, nos Estados Unidos, a Golden Gate, né, a ponte, as pontes são os lugares em que as pessoas mais se matam nos Estados Unidos, então é cheio de cartazes do equivalente ao CVV americano, então é cheio. E hoje Fortaleza tem o grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é muito, do Rio Grande do Norte, do Ceará, é muito forte, começou com a escola do professor Fábio Souza. Então, a Fortaleza inteira é cheio de referências ao Centro de Valorização da Vida, né? E eu acho que toda cidade poderia ter pelo menos 3 outdoors em lugares estratégicos em que você tivesse, procure ajuda. A gente aqui tem um ambulatório de saúde mental, tem o CAPS, né? Tem os consultórios particulares, mas sempre é o SUS ou o próprio UPA, né? O próprio pronto-socorro da Santa Casa. Então, tá ali os números disponíveis para você procurar ajuda, o Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que toda a cidade, se tivesse mobilizações para isso, para sinalizar ajuda, a pessoa com dor às vezes não consegue enxergar nem o dedo do pé. Justamente. E só dele saber que ele vai estar falando com alguém, que ele vai estar no anonimato, isso já dá uma segurança maior para ele. Do que ele procurar a ajuda de uma pessoa, né, que vai conhecê-lo. Então, isso é o mais interessante, até porque também não tem custo nenhum a ligação. E assim, o meu sorrow, assim, a minha angústia é que, por exemplo, alguém precisa procurar o Centro de Valorização da Vida, né? E às vezes morando numa casa com 5 pessoas, né? Então, essa é a minha dor, é a gente não prestar atenção realmente nas pessoas que vivem no mesmo teto que a gente. Quem pode mais ajudar realmente é a família. Porque vai reconhecendo os sinais de uma maneira mais prévia, né? Mais rápida. Tá muito afastado, tá muito isolado, não faz mais, você não vai mais pescar, não faz mais nada. Sim, e até porque, né, doutora Graziela, eu falo assim, o amor da família é um amor que suporta tudo.
A gente vai dar um exemplo de uma pessoa que é um dependente químico, que está numa fase de abstinência. Se ele não tiver o apoio, o amor da pessoa, né? Então o amor da pessoa, ele faz com que quem está tentando tirar a própria vida se sinta valorizado e amado nesse sentido. Tanto que a gente precisa cuidar muito dos codependentes, que são os Sim, familiares dos os dependentes, familiares. porque senão eles acabam adoecendo. Mas eles são. Nossa, tem famílias que dá gosto, tanto no caso de suicídios por doenças fisiológicas, né, como por doenças como a dependência química. Famílias que fazem a diferença nos dão a dar segurança para o profissional, para trabalhar, para evitar uma internação, por exemplo, tudo isso, porque acaba estigmatizando. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje, se você conhece alguém que está com essa ideação prevalente, que já tentou várias vezes, porque um dos fatores de risco de suicídio é você ter uma tentativa de suicídio prévia. Então, se você tem alguém em situação de risco, procure um psiquiatra, porque hoje existe a internação involuntária e a compulsória. Mesmo que o paciente não queira, se há risco de vida para ele, a família pode interná-lo sem a vontade dele. E ele receber o tratamento adequado. Doutor, e junto com todo esse tratamento, como você falou, o medicamento é coadjuvante. O mais importante é a psicoterapia. Em quadros depressivos. Em quadros depressivos. E onde que nós entramos aí, no caso? Claro que tem pessoas que elas não são cristãs, mas elas são pessoas tão boas que elas conseguem ajudar pela essência que elas têm. Mas a gente sabe que faz toda a diferença se você vai no médico que acredita em Deus, que conhece a palavra de Deus, assim como se você procurar. Não, a gente sabe dessa diferença, né? Eu acho que hoje a gente tem que... Não adianta, gente, tudo na nossa vida é o amor de Deus. Então, se você fala com uma pessoa que tem Deus no coração, que conhece a palavra, ela vai conseguir transmitir isso para outra pessoa. É diferente de você conversar com uma pessoa, infelizmente, do mundo. Eu acho que a diferença está no Espírito Santo de Deus. Sim. Andar sim. na rua prestando atenção nas pessoas com o Espírito Santo é uma coisa e andar sem o Espírito Santo é outra. Você construir uma casa com o Espírito Santo de Deus te dirigindo. Você dar aulas com o Espírito Santo. Você ser profissional, ser médico, ser fisioterapeuta com o Espírito Santo de Deus. Ele te dá uma visão diferenciada. E as pessoas notam, graças a Deus. E você né? vai saber passar para a pessoa o que é o físico, vamos dizer, humano, e também trazer a realidade do mundo, mas também que o profissional, até onde o ponto que ele pode chegar, e a segurança que ele pode também trabalhar o espiritual da pessoa. Vai estar cuidando do físico e do espiritual. Eu tenho muitos de uma pacientes forma que chegam a mim discreta. falando que eu vi na senhora porque a senhora é cristã. Né? Eu tenho colegas maravilhosos que não são cristãos, não são evangélicos, né? Mas são cristãos e trabalham de uma maneira muito bacana. Mas, principalmente nós evangélicos, nós temos essa coisa de querer ter a segurança de que é de Deus mesmo, não estou fazendo nada errado. Então, quando é alguém cristão, fica muito mais fácil para ele até vencer o preconceito que ele tem de ir até lá. Perfeito, doutora, muito bom. E eu coloquei alguns versículos aqui, que eu gostaria que, não vai dar para ler todos, mas que vocês pudessem anotar, que é Josué 1:9. É um dos versículos que eu gosto muito de ler e que eu tenho ele guardado no meu coração e gostaria de compartilhar com vocês, que é a ordem que Deus dá para Josué. Seja forte, corajoso, onde você estiver, eu estarei contigo. Então, meus amados, no momento de tribulação, de fraqueza, de querer desistir de tudo, ou de pensar, será que valeu a pena? Será que está valendo a pena? Lembra desse mandamento, assim como Deus falou para Josué quando ele estava lá no deserto, quando ele foi assumir o lugar de Moisés, que Moisés havia morrido, né? Então que nós possamos nos lembrar, seja forte e corajoso, vocês não estão sozinhos, onde vocês estiverem, Deus estará conosco. É uma palavra maravilhosa, tá? E Isaías 41:10, se vocês quiserem anotar, João 10:10, Salmo 50, versículo 15 e o Salmo 138, versículo 3. O Salmo 50, versículo 15, ele fala, no dia da angústia eu invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu. Né? Quando Davi estava desesperado e ele invocou o Senhor.
Então nós sabemos que tem a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, as ajudas com medicamentos, mas nós temos que buscar ajuda na palavra de Deus. Eu sempre mostro a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Tá? Aqui é o manual de vida nosso. Então, aprendam a levantar de manhã, fazer um momento devocional de vocês antes de saírem de casa. Lê uma palavra, ora, peça para Deus abençoar você naquele dia. Tá? Você não imagina quanto livramento dá quando Deus te dá. A partir do momento que você sai da sua casa, vai trabalhar, volta para a tua casa no final da tarde. Deus vive cuidando, dando livramento para nós, nos livrando de algo que nós nunca poderemos nem imaginar. Então é muito importante, hoje, no século XXI, eu sempre falo que a nossa mente, doutora, ou ela nos fortalece ou ela nos derruba. Né? E que a palavra de Deus é a imunidade para o nosso coração e para a nossa mente. Porque se a gente for viver se nós formos viver na era da internet e blogueiras e tantas outras coisas ruins, com certeza a gente vai se sentir frustrada, mal amada, feia, gorda ou muito magra. E a gente sabe que isso não é nada. O que interessa para Deus é o nosso coração. É isso que Deus enxerga na gente. E também nós temos que aprender a ver isso nas pessoas, a olhar no olho, o tete a tete, e não ficar reparando em coisas superficiais. Gostaria muito que vocês pudessem guardar essa palavra no coração de vocês. Doutora, quer falar mais alguma coisa? Se você quiser falar sobre o teu trabalho, o endereço da tua clínica, você atende em mais alguma cidade além daqui? Não, mas eu queria dar um outro recadinho. Fica à vontade. Eu queria que você, se você estiver ouvindo, você precisar de ajuda, você procure ajuda. Procure um irmão da sua igreja, procure o seu pastor. Se você for pastor, procure alguém da sua igreja ou algum outro pastor em quem você confie, converse com ele. Não sofra sozinho. Nós estamos aqui à disposição, né? Nós temos aqui o telefone da rádio. Nós somos tantos cristãos aqui, né? Que amam e que devem expressar o amor de Jesus, seu amor de Jesus. Então, não sofre sozinho. Compartilha essa dor, porque tudo que a gente compartilha fica mais fácil de carregar, né? Fica mais gostoso também de viver. Com certeza. Ele te ama. Ele te ama. Toque no altar, né? Não. Ele me ama. Diante do trono. Grazi, você faz uma oração para nós? Todos nós que estamos ouvindo e participando. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque eu creio que o Senhor é Deus de relacionamento. Que o Senhor é Deus que ouve nossas orações, que nos ama, Paizinho, antes da formação do mundo. O Senhor nos desenhou, nos planejou, nos sonhou. Mas infelizmente a gente vive num mundo tão difícil, Pai, tão concorrido, que tenta nos cegar, nos distrair do Senhor de todas as maneiras. E nós estamos sujeitos a enfermidades, a doenças, a tristezas, a angústias, a frustrações que muitas vezes nos levam ao limite, Paizinho. Nos levam a acreditar que não tem mais jeito, de que não há mais luz no fim do túnel. Mas nós queremos lembrar agora, Senhor, e clamar ao Senhor por todas as pessoas que estão nos ouvindo, pelas nossas vidas, mas principalmente para aqueles que no coração estão vivendo algum tipo de angústia, Senhor, algum tipo de tristeza, e por preconceito, ou por medo, ou por vergonha, Paizinho, não procuram alguém para ajudá-los em oração, ou ajudá-los de uma maneira técnica, como médico, psiquiatra ou psicólogo. Eu te peço neste momento que o teu Espírito incomode, Paizinho, que teu Espírito conduza, Senhor, ao lugar correto. Incomode também os que estão sãos, Senhor, para olharem com um olhar de amor para as pessoas ao redor, para enxergarem aquilo que eles precisam, as palavras que eles precisam dizer, que nós possamos arrancar através do nosso amor, expressando o teu amor, Paizinho. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, para que não hajam mais suicídios, que a gente possa ter orgulho de dizer que em Santa Fé do Sul o Senhor agiu e que não há mais suicídios aqui, porque todos procuramos ajuda, Senhor, porque todos estamos dispostos a ajudar. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, por Santa Fé e pelo mundo, Pai, pelos nossos jovens e pelos nossos anciãos, nossos pastores, nossos líderes e missionários.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir? E aqui em Santa Fé, qual é o grau de suicídio? Tem muito aqui? Uma vez eu vi um comentário que tinha um nível muito alto de suicídio. Tem. Ali a gente tem a ponte, né? Nós temos o trevo de entrada de Três Fronteiras, de Rubiné, que é um lugar complicado. Nossa, mas o que eu vivo em consultório, muita criança e adolescente. Muito. É o que ela falou, eu nunca tinha prestado atenção, mas muita gente, questão medicamentosa mesmo, né? Aí eles fazem a lavagem no hospital, eles falam, eles tomam local e ninguém fica sabendo. E ninguém fica sabendo, entra como intoxicação exógena e não entra como dado de direção sistema. Mas muita automutilação em criança, em escola, muita. Muita criança, elas tiram o parafusinho do apontador e se corta no banheiro da escola, virou até moda. Mas nessa concentração, Sim, de automutilação. É muito mais sério do que a gente imagina. E de atuário. Mas eu acho que os pais hoje em dia eles estão muito ausentes. Eu acho assim, muito omisso, sabe? Tem uns que têm uma condição financeira legal e se preocupam em dar só o material. eu esqueci, mas eu li que são os que têm condições financeiras então. Os países onde maior índice de suicídio são os países mais ricos. O Japão hoje é o campeão, né? O Japão é o campeão. É uma pressão muito forte em cima deles também, né? Não sei Eu acho hoje. que é um vazio muito grande. Eu acho que é o dinheiro vazio. pode tudo também. Essa coisa da falta. O japonês é muito frio no se relacionar, né? É. E o Brasil é um pouco caloroso, por isso que eu não consigo. Eu entendo como negligência mesmo, né? A gente tem uma vida tão corrida, então o meu filho com o negócio do computador, o meu marido bate questão, é na sala junto com todo mundo. Ele não vai ficar no quarto assim, jogando. É prestar atenção no. É que eu quero ser melhor que ninguém. Eu tenho uma filha de 18, hoje está com. Mas o machucadinho que ela tem, mesmo escondido, eu vejo. Eu chego para o que aconteceu, Bia? Ela dá risada. Uma vez elas fizeram uma brincadeira em casa, a ela falou, ó, vamos fazer um risquinho aqui bem debaixo da orelha de caneta, vamos ver se teu pai vai perceber quando ele chegar. Eu entrei dentro de casa, fui cumprimentar ela, olhei, olha assim, sabe, analisando. Falei, filha, o que aconteceu aqui atrás? Ela começou a dar risada. Ah, pai, você não viu isso aqui, não é possível. Sabe, é essa atenção. É se importar, né? Tem que prestar atenção. Vamos lá, Guilherme. Ela anotou, José Paulo. Vamos lá, senão a voz do Brasil te corta. Vamos. Meus queridos, meus amados, voltamos e neste momento eu vou fazer o sorteio de uma drenagem linfática. Eu já agradeço a fisioterapeuta Daniela Ondei, da Fisioclean, uma parceira nossa. Como eu já disse, a drenagem linfática ela tem vários benefícios, ativa a circulação, diminui a retenção de líquido, como relaxamento. Para quem está fazendo uma reeducação alimentar. Então ela tem vários benefícios para dores musculares. A ganhadora de hoje foi a Vanessa Oliveira. Está na live Milene Calazans, não é só prima, não? É? Vanessa é prima da Maria Clara. Ela já ganhou a segunda vez aqui. Ela ganhou a camiseta. Vanessa, Deus te abençoe. Obrigada pela participação da nossa live. Eu quero cumprimentar a Letícia Frota, a Vanessa, a Maísa, Zé Emílio, meu maridão, a Dani, o Éder, nosso amigo lá do Centro-Sul, a Leia, muito obrigada pela participação, meus queridos, o Emerson, a Milena, a Andréia, a Ana Paula, nossa amiga, nossa parceira também do projeto Não Desista dos Seus Sonhos. Eu só pude cumprimentar os que estavam na minha live, da live da rádio já saiu ali do ar, tá? Não saiu? Será que eu enxergo? Silvio Ferreira. Vamos começar daqui, ó. Peraí, vou te passar rapidinho aqui. Vamos lá. Douglas. Ó, Marli Vieira, Pode falando aí. Douglas Rafael, Pode falando aí. Andréia Maria da Silva, ó, Joana Dark. Dark, Adeodato Mariano, Silvia Ferreira. Silvio Ferreira, A Nedina. Neri, William e William Maria Costa. Santos. Deus os abençoe. Muito obrigada pela participação.
Eu conto muito com a participação de vocês na próxima terça-feira. Terça-feira que vem é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. E eu convidei uma mãe de uma criança autista. Ela também é professora e ela vai conversar conosco. Eu sou fisioterapeuta e vai ser um momento muito especial. Eu convido vocês a estarem participando na próxima terça-feira às 18 horas do programa Não Desista dos Seus Sonhos. Um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe. Obrigada. Obrigada a você.